Fala galera, beleza? Aqui é o professor Case Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão top para essa galera do segundo ano. Vamos lá, arrebenta galera, porque na aula do Case eu não me estresse, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Vamos lá galera, top, show de bola, hein? Tamo junto, é nóis! Questão de número 1, calcule a área de um anel circular, que é o espaço entre duas circunferências concêntricas, cujos raios das circunferências são 10 centímetros e 12 centímetros respectivamente, dado π igual a 3,14. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, a área da coroa circular, ó, é π, que multiplica o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Fazendo a substituição, nós vamos ter aqui, ó, 3,14, que multiplica, ó, 12 ao quadrado menos 10 ao quadrado. E aí nós vamos ter, ó, 3,14, que multiplica 12 ao quadrado, ó, 144, menos 100, que aí fica 3,14 vezes 44. Vamos fazer essa multiplicação, ó. 3,14 multiplicado por 44. Então nós vamos ter, ó, 4 vezes 4, 16, vem 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. Aí 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. Ó. Somando tudo, 6. 6 e 5, 11, vai 1. 2, 5, 7 e 1, 8. 2 mais 1, 3. 138,16 centímetros. É o valor da área pedida, beleza? E com isso eu finalizo a primeira questão. Sucesso total! Questão de número 2, ele diz o seguinte, olha só. Calcule o raio da circunferência circunscrita a um hexágono regular de lado 8 centímetros, beleza? Então, de acordo com o que ele diz, vou imaginar aqui, ó, circunferênciazinha, e dentro dela vou imaginar aqui o hexágono, o hexágono, né? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Feito isso, ó, basta lembrar o seguinte, que o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Ó. Dessa maneira, dado o lado desse hexágono, ó, 8 centímetros, nós vamos ter o seguinte, que um desses triângulos sendo equilátero, nós vamos pegar aqui, ó, e perceber que o lado do hexágono é igual ao lado do triângulo, por sua vez, está sendo igual ao raio. Então, nós vamos concluir que o raio é 8 centímetros. Beleza? Ó? Então, uma questãozinha bem interessante, simples, de fácil entendimento e com certeza todos vocês vão sair bem nela. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 3. Uma circunferência está inscrita em um quadrado de lado 6 centímetros. Calcule o comprimento dessa circunferência dado π igual a 3,14. Beleza? Então, nós vamos pensar o seguinte, ó, nós vamos
T um quadrado beleza? E nesse quadrado nós vamos desenhar circunferência. Pronto. Aqui é só para ter ideia. Certo? Quadradozinho. Ângulo reto nos cantinhos. Pronto. E aí ele deu que o lado do quadrado, ó, o lado é 6 centímetros. Logo, o raio é a metade. Como a questão está pedindo o comprimento, nós temos 2π vezes r. Ó. E agora vamos fazer a substituiçãozinha. Ó. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 3. Então, 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 3. Então, vamos fazer aqui o cálculozinho à parte. 6,28 multiplicado por 3. 3 vezes 8, 24. Vamos 2, ó. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. Ou seja, 18,84 centímetros. Tá? Sucesso total. Show! Questão de número 4. Olha só. Sabendo que o valor numérico da área de um círculo é igual a 5 vezes o comprimento da mesma circunferência, calcule tal área. Beleza. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, que a área é 5 vezes o comprimento. A área é π r ao quadrado, ó, igual a 5 vezes o comprimento, que é 2 π vezes r. Tome bufa, ó, π com π e r com r aqui. Então, r é igual a 10. Unidade de comprimento. Então, como a questão pede o valor da área, nós vamos pegar, ó, π r ao quadrado. E aí substituir, ó. π vezes 10 ao quadrado, que dá 100 π diária. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 5, ele diz assim, ó. Calcule a área lateral de um cilindro circular reto, de altura 6 centímetros e raio da base 4 centímetros. Então, dados, né, ó. Altura 6 centímetros, raio da base 4 centímetros. A questão pede a área lateral. Então, a área lateral é 2πr vezes h. Fazendo a substituição, nós temos, ó, 2π vezes 4 vezes 6. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48 π centímetros quadrados. Beleza? Com isso eu finalizo essa belíssima questão. Curta, comente e compartilhe. Sucesso total. Show! Questão de número 6. Dado o cilindro a seguir, calcule sua área lateral e total. Então, ó, na figura nós temos o raio, 4 centímetros,
e o 12 sendo a altura. A fórmula da área lateral do cilindro é 2πr vezes h. Então vai ficar 2π vezes o r, que é 4, vezes a altura, que é 12. Fazendo esse produto, nós temos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 12, 96 π centímetros quadrados. Com relação à área total, nós podemos colocar 2π vezes r, que multiplica h mais r. Fazendo a substituição, ó, nós temos 2π vezes 4, que multiplica 12 mais 4. Então, vai ficar 8π vezes 16. Então, 8 vezes 16 fica 128 π centímetros quadrados. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 7. Ele diz o seguinte: um cilindro apresenta por seção meridiana um quadrado de diagonal igual a 12 centímetros. Determine a área lateral do cilindro. Beleza? Então, como ele fala que a diagonal é um quadrado, nós estamos diante de um cilindro equilátero. Beleza? Ó? Então, o que é que vai ser feito, né? Nós vamos desenhar aqui, ó, fazer o esboço do cilindro equilátero, onde a seção meridianazinha dele é um quadrado, ó. Conclusão: a altura é igual ao diâmetro. E a diagonal, ó, 12 centímetros. Só que a diagonal de um quadrado é o lado multiplicado pela raiz de 2. Então, ó, 12 vai ser igual, ó, o lado do quadrado eu vou representar por 2r, ó. Então, vai ficar 2r raiz de 2. Simplificando, ó, por 2, vai ficar 6 é igual a r raiz de 2. R é igual ao que, ó, a 6 sobre raiz de 2. Racionaliza. 6 raiz de 2 sobre 2 dá 3 raiz de 2 centímetros. Como a questão está pedindo a área lateral vai ser justamente 4πr ao quadrado. Substituindo o valor do r por 3 raiz de 2 ao quadrado, ó, nós vamos ter 4π vezes 3 raiz de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado 9 vezes 2, 18. Ó. 18 vezes 4, 72π centímetros quadrados. Então, a fórmula poderia ser também a do circular reto. Ó, lembrar que a área lateral do cilindro é 2πr h. E aí, substituir o h por 2r. Ó. 2πr vezes o h, que é 2r. Ó. Por isso que fica 4πr ao quadrado, que é a fórmula do equilátero. Tá certo? Beleza, sucesso total. Show! Questão de número 8. Ele diz assim, ó, calcule o comprimento de uma circunferência de raio igual a 3 centímetros, dado π 3,14. Ele quer o comprimento. Beleza. O comprimento, nós temos 2π vezes r. Então, 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o r, que é 3. Comprimento.
vai ficar 2 vezes 3,14, dá 6,28 vezes 3. Ou seja, 6,28 vezes 3, ó. 3 vezes 8, 24. 1, 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. 3 vezes 6, 18. Ou seja, 18,84 centímetros. E com isso eu finalizo mais essa belíssima questão. Curta, comente e compartilhe, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 9. Calcule o raio da circunferência circunscrita a um quadrado regular de lado 6 centímetros, beleza? Então a ideia é a seguinte, ó. Nós vamos desenhar a circunferência. Lembrar que sempre quando uma coisa está circunscrita em relação a outra, ela está fora, e inscrita em relação a alguma coisa está dentro. Então aqui nós vamos ter a seguinte situação, ó. Nós vamos imaginar isso aqui, ó. Esse esboçozinho aqui para ilustrar a situação. E a questão está querendo justamente o raio, né? Ele quer o raio, ó. Então, se eu prolongar aqui, ó, do centro a qualquer extremo é raio. Do centro a qualquer extremo é raio. E ele me deu esse pedacinho que é o lado do quadrado. Detalhe importante, o diâmetro, que é 2R, ó, está coincidindo com a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. 2R é igual a L, que é 6, ó, vezes raiz de 2. E com isso o raio vai ficar 6 raiz de 2 sobre 2. R é igual a 3 raiz de 2 centímetros. Beleza? Sucesso total. E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, tá? Para que mais pessoas tenham acesso. Valeu? Sucesso total. Juntos somos mais fortes. Show! Questão de número 10. Uma circunferência está circunscrita a um quadrado de lado 4 centímetros. Calcule o comprimento dessa circunferência, dado π igual a 3,14. Então, nós vamos ter uma circunferência circunscrita, então tá fora. E aí nós temos aqui, ó, vamos ter um quadrado, né? Pronto. Aí a questão pede o comprimento da circunferência. Beleza. Ele deu o lado do quadrado. E aí se a gente traçar, ó, o diâmetro, vamos dizer que o diâmetro é igual à diagonal, que é L raiz de 2. Então 2R é igual a L, ó, que é 4 raiz de 2. R é igual a 4 raiz de 2 sobre 2, que é 2 raiz de 2. Para efeito de conta, eu vou considerar que a raiz de 2 é 1,4. Tá bom? Aí fica 2,8, ó. 2,8 centímetros. Como a questão pede o comprimento, então eu vou ter, ó, comprimento 2π vezes R. Então, 2 vezes 3,14 vezes 2,8. Então, vai ficar 6,28, que é 2 vezes 3,14 vezes 2,8. Ó. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 6,28, 2,8. Então, vai ficar 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 2, 16 e 6, 22, vão 2.
8 vezes 6, 48, 2, 50. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 6, 12. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4, 8, 5, 7 e 1. Ou seja, 17,584 centímetros. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 11. Calcule a área lateral e a área total de um cilindro circular reto de altura 7 e raio 3. Ô, beleza, ó. Professor, a fórmula eu lembro. É só colocar 2πr vezes h. Ó. Tranquilo? Vamos substituir, ó. 2 vezes o π vezes o r, que é 3, vezes 7. 2 vezes 3, 6 vezes 7, ó, 42 π centímetros quadrados. A área total, nós vamos ter, ó, 2 π vezes r, que multiplica h mais r. Substituindo, 2 π vezes 3, h, ó, 7 mais 3. 2 vezes 3, 6, 6π vezes 10. Então, a área total, 60 π centímetros quadrados. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 12. Calcule a área lateral e a área total de um cilindro equilátero de altura igual a 4 centímetros. Ó. No cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro. Beleza? Então, nós vamos igualar, ó, 4 igual a 2r. Com isso, o raio vai ficar 4 dividido por 2, 2 centímetros. A área lateral do cilindro equilátero é 4π vezes r ao quadrado. É a aplicaçãozinha da fórmula. Ó. A área lateral vai ficar 4π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16π centímetros quadrados. Com relação à área total, nós vamos ter, ó, 6π vezes r ao quadrado. Substituindo também o valor do r, que é 2, ó, vai ficar 6π vezes 2 ao quadrado. E aí nós temos 6 vezes 4, 24π centímetros quadrados, beleza? E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Sucesso! Questão de número 13. Um cilindro apresenta por seção meridiana um quadrado de diagonal igual a 6. Determine a área total do cilindro. Ó. Então, como ele fala que a seção meridiana é um quadrado, nós vamos ter um cilindrozinho equilátero, tá? E com isso, nós vamos ter a seguinte condição, ó. Seçãozinha quadrada, ele deu a diagonal, e nós sabemos que quando ele for equilátero, a altura é igual ao diâmetro, beleza? Então, essa medida aqui foi dada, ó, 6. Nós vamos fazer o seguinte, ó. E aqui a base é o diâmetro. Então, diagonal é L raiz de 2. Só que a diagonal é 6 e o lado do quadrado está sendo 2R. Então, ó, simplificando por 2, então me burro, vai ficar 3, aí R, raiz de 2. Então, quem é R? É 3 sobre a raiz de 2. Racionaliza, ó. 3 raiz de 2 sobre 2. Como ele quer a área total, é 6π vezes r ao quadrado. Vamos substituir, ó. Então vai ficar
área total 6π vezes 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então dá 6π vezes 3 ao quadrado 9 vezes 2 18 sobre 4. Então simplifica por 2, ó. Dá 9 e dá 2. Então 9 vezes 6 54π sobre 2 27π UA, unidade de área. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 14. Calcule a área total do sólido gerado pela rotação do retângulo a seguir em torno de AB. Então vamos imaginar aqui, ó, um eixo de rotação. E aí nesse eixo de rotação nós vamos colocar para girar esse retângulo, ó, em torno de AB. Então nós vamos obter isso aqui, ó. Vamos obter um cilindro que passa a ter, ó, raio igual a 4 centímetros e altura igual a 2 centímetros. Então, basta aplicar agora a fórmula da área total, que vai ser 2π vezes R, que multiplica H mais R. Ó. Sendo assim, nós temos 2π vezes 4, que multiplica 2 mais 4. Então, vai ficar 8π vezes 6, que é igual a 48π centímetros quadrados. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 15. Uma folha de cartolina vai ser encurvada de modo a ficar com o formato de um cilindro sem fundo e sem tampa. Se ele tivesse tampa e fundo, sua área total seria 3.140 centímetros quadrados. Ache o comprimento da folha de cartolina dado π 3,14. Então, ó, esse valor que foi dado é a mesma coisa de escrever 1000π. Beleza? Muito bem. Aqui o comprimento que ele está pedindo é justamente 2π vezes R. E aí, de acordo com o enunciado, nós vamos ter que a área lateral mais 2 vezes a área da base te dá a área total. Lateral, 2πr vezes H, mais 2πr ao quadrado é igual a 1000π. Simplificando, cortando tudo por 2π, ó. 2π, 2π. Aí aqui por 2π vai ficar 500. Beleza? Aí, esse 40 faz o papel da altura. Então vai ficar 40R mais R ao quadrado igual a 500. Organizando essa equação, nós temos R ao quadrado mais 40R menos 500 igual a zero. Estamos diante de uma equaçãozinha do segundo grau, onde eu vou tirar o delta, ó, delta B ao quadrado menos 4AC, e aí passa a ser, ó, 40 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 500. 40 ao quadrado dá 1.600, menos com menos dá mais. Na multiplicação, na divisão, sinais iguais dá sempre mais. Então, 1.600 mais 2.000
3.600, ó. Então, basta lembrar que na equação do segundo grau, ó, você tem o A, o B e o C. Então, agora, o R vai ser menos B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2A. Substituindo, menos B vai ficar menos 40, mais ou menos a raiz de 3.600, que é 60, sobre 2 vezes o A, que é 2. Então, R', vamos pegar, ó, menos 40 mais 60 por 2, vai ficar, ó, 20 por 2 dá 10 centímetros. E o R duas linhas vai ficar menos 40 menos 60 por 2. Fica menos 100 por 2, menos 50. E esse valor negativo não satisfaz. Como a questão está pedindo o comprimento, ó, da folha, vai ser 2π vezes R. Ou seja, 2 vezes 3,14 vezes 10. Então, vai ficar 6,28 vezes 10, que vai dar 62,8 centímetros. Tranquilo? E é isso, galera. Com isso, eu finalizo essa belíssima revisão. Tenham todos uma excelente prova. Vamos lá, a pegada é essa, ó. Estudem, pause cada questão e vejam a forma direitinho para poder no dia você se dar bem, tá bom? Sucesso total, estamos juntos. Valeu, gente. Na aula do que se eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Show de bola.